Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Esse podcast maravilhoso, feito com carinho para você. Tudo sobre saúde, empreendedorismo. Eu sou a Tete Cabral e ao meu lado está Cris Túlio. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Mais uma semana. E hoje com conteúdo gigantesco, né, Sim. Cris? De responsa. Sim, gente, começar agradecendo nossa patrocinadora Master, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas ao lado do Fórum é 24 horas e a unidade do centro tem Drogaria Santa Maria Manipulação. Então, se você está precisando de qualquer fórmula, só manda mensagem que a gente tem fórmulas personalizadas para você. É isso aí, né, Cris? E como eu falei, o nosso entrevistado hoje, Cris, fala um pouquinho sobre ele. Gente, nosso entrevistado, ele tem de currículo, assim, extenso. Ele já trabalhou com 12 anos como enfermeiro. Vai contar aqui pra gente por que fez ele deixar essa profissão tão querida. É educador físico e está se dedicando nos últimos anos ao fisiculturismo. Tem muita história pra contar. Vem aqui não só pra falar sobre por trás de todos esses músculos, quem é ele, de onde ele veio e como faz, né? A pergunta que a gente mais quer saber, como é que faz para conseguir um shape tão desejado. Johnny, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, eu que agradeço imensamente pelo convite. Então pega a visão daquele jeito só vai. Johnny Madalona na área, vapo saboroso. É assim que a gente apresenta. Seja bem-vindo. Muito Johnny, obrigado. para começar, quem é o Johnny? Quem é o Johnny antes de todo esse shape, de todo o fisiculturismo? O que te fez chegar onde você está hoje? Eita. Johnny é um menino sonhador que nasceu lá na Santa Luzia, criado assim com muito carinho pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó. Aí a parte que você tocou que emociona muito, né? Fica à vontade. À vontade. E assim, cresci sempre sonhando de buscar o meu espaço com a educação que minha avó, que minha tia, que minha mãe me deu. De sempre entender o seguinte, que você pode entrar e sair em qualquer lugar que você quiser, se você tiver educação. Então isso para mim é o essencial. Então hoje que eu faço todos os dias. Então esse é o Johnny, aquele sorriso no rosto, essa parte amiga, aquela pessoa que gosta de estar sempre junto das pessoas, poder agregar. E esse agregar, eu coloco muito assim, que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Então eu estou aqui sempre para poder agregar. Esse é o Johnny Madalona. Que maravilha. E como a sua esposa disse, seus alunos até questionam se você é assim 24 horas em casa também. E ela já contou aqui pra gente que você é assim 24 horas. 24 horas por dia, assim. Até dormindo eu sou muito elétrico. Minha Nossa Senhora. Como se diz, ela fala que às vezes eu começo a contar à noite, né? Nas poucas horas que você Nas poucas horas que eu durmo, né? Mas é essa conexão. Eu sou muito conectado com tudo que eu vou fazer. Muito mesmo. Johnny, quantas horas você dorme por dia? 3 horas por noite. Meu Então, Deus. assim, hoje eu durmo 3 horas devido ter que fazer os meus cardio por causa do campeonato. Então eu durmo mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. Então 3 horas já estou de pé para poder fazer o meu cardio, que tem uma bike na sala da minha casa, onde eu faço meus cardio, antes de poder ir dar minhas aulas no dia. 3 horinhas só. Meu Deus, queria eu ter esse Disposição. ânimo, essa disposição. Gente, eu tenho um imenso prazer de estar falando com o Johnny hoje, porque eu conheço esse menino desde pequenininho. E assim, ele veio de uma família maravilhosa. Eu falo que essa vibe, essa educação, né, Johnny? Eu acho que é o berço de onde você veio, o lar de onde você veio, como você foi criado, né? E você teve o apoio da sua família? Sempre. Para tudo. Então, tudo que eu almejei fazer na minha vida, eu tive o apoio da minha família. Principalmente, eu falo assim, da minha mãe. Então, assim, dentro das dificuldades do dia a dia dela... Aí não tem jeito. Pode falar à vontade, abre seu coração. Ela é uma pessoa maravilhosa, não tem como falar de mãe sem emocionar. Sua avó também é um encanto de pessoa. Guerreira, né? Muito. E assim eu fui me fazendo, me moldando, caminhando, né? Sempre buscando sempre o meu melhor todos os dias. E sempre tive o apoio. E depois, assim, o tempo foi passando. Antes um pouco
Trabalhei também como modelo, né? Eu fazia um pouquinho, passarela, tudo. Aí, depois do tempo, foi passando tudo. E a pessoa que mais me apoia, assim, tudo, é minha esposa com a minha filha. As duas eu falo. Pode se abrir, não tem problema. Quando eu falo um pouquinho das duas, é coisa que me pega muito. Desculpa, gente. Então, assim, é o apoio diário que eu tenho. Da Simone, da Ana Beatriz, da minha filha. Então, assim, são pessoas que acreditam muito em mim. Então, se elas acreditam muito em mim, então, tipo assim, eu não vou decepcioná-la. Eu só vou fazer acontecer, todos os dias. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher pra te apoiar. Não. No seu caso, são várias. Não, é diferente. Ao lado de um grande homem que existe uma grande mulher. Com certeza. E a Simone tá do meu lado. É isso aí. Eu peguei uma frase sua, deixa eu pegar aqui, um minutinho, já que a gente está falando de família, de coração. Eu anotei ela, peraí um minutinho, está na última. Aqui, ó. A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre os pais e filhos, aprende-se a amar e ter respeito. Fé, solidariedade, companheirismo. A família é bênção de Deus, pois é a nossa maior fonte de felicidade. Isso eu peguei no seu Instagram. Sim, que tava lá a foto das duas. E o que isso representa para você? Essa frase, o que te veio na mente que te fez falar sobre essa solidariedade? Da onde vem essa base, essa fé? Eu sou uma pessoa muito conectada com Deus. Então eu falo, que nem eu falei um pouquinho antes, que Deus não une pessoas, ele une propósito. E eu falo que eu tenho muita fé, e essa fé que eu tenho, eu aprendi muito com a minha esposa. Muito com a minha esposa. Eu falo pra ela que a gente namorava, a gente participava do grupo de oração, e eu falava pra ela assim, que eu aprendi isso com ela. E esse aprender com ela, eu vim me moldando todos os dias. Então eu sou o tipo de pessoa que eu não reclamo, eu só agradeço a Deus todos os dias. Quando eu acordo, eu sento na cama, meu primeiro bom dia é para Deus, que Ele me deu a oportunidade de estar de pé. E vou no quarto da minha filha, vejo ela, dou um beijinho nela. Então, assim, essa cumplicidade, esse companheirismo, essa conexão, é que eu sempre falo para minhas meninas, é o nosso mundinho. Então eu sempre vou mover para elas terra e céu, por causa delas. Então, assim, eu vou cuidar o tempo todo delas. Então, assim, família para mim é o bem maior que nós temos. Então, porque já falo que a família é sagrada. Sim. Então, assim, eu protejo minhas meninas, assim, de tudo. Porque para mim elas, assim, são surreal. Minhas meninas eu travo, né? Porque eu amo minhas meninas. Então, essa é a conexão, sabe? Eu sou muito aquele pessoa, assim, de sentimento. Então, se eu tenho algo para falar para vocês, eu vou falar aqui agora. Então, assim, eu não espero o depois. É agora, entendeu? Porque, às vezes, o depois, ele é muito tempo, né? Então, se você tem a oportunidade de falar algo para alguém, que vocês falem ele agora, velho. Sentiu, tocou no coração, pô, fala aqui agora. Então, essa é a melhor parte que tem que ter. Então, essa frase me representa muito, muito essa conexão, esse amor, o que representa ser família, o que eu prezo muito todos os dias. É por isso que você tem alavancado, subido degraus cada dia mais, né? Amém. É isso que eu busco todos os dias. Ô, Johnny, você inicialmente trabalhava como enfermeiro, trabalhou por 12 anos. Isso. Essa paixão pela área da saúde, ela veio de onde? É assim. Quando eu comecei para poder fazer o técnico de enfermagem, que eu fiz o técnico de enfermagem, eu já tinha começado a estudar, só que eu não gostava. Eu fiz porque minha mãe falava para mim assim, que era um sonho dela que eu fosse enfermeiro. É muito doido. Aí eu comecei a fazer, estudar tudo, eu sempre chegava em casa triste, muito triste, né, que eu estava estudando, não era aquilo que eu queria. Eu queria fazer... Não é fácil, né, pra você fazer. Fácil, E eu queria fazer educação física, só minha mãe não tinha condição de poder pagar uma faculdade para mim. Na época, minha mãe trabalhava na roça, na colheita de café, então não tinha essa condição de poder fazer isso por mim.
E eu sempre alimentei o sonho de educação física. E passou tempo, fui trabalhar em outra empresa. Aí um dia eu estava na empresa, eu senti mal, uma dor no estômago. Aí eu fui no hospital na Santa Casa. Eu sentado no banco, vi um cartaz assim, falei, nossa, era o último dia para poder fazer a inscrição do curso de técnico de enfermagem. Nossa, me interessei muito, 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 muito. Aí eu falei pra minha esposa, não, eu quero fazer, vou fazer isso aqui. Fiz minha inscrição, fiz a prova lá, tudo, passei. Porém, na hora de poder ver as vagas, não tinha horário à noite. Pelo horário que eu trabalhava, só tinha tarde. Aí eu pensei, não tem como eu fazer, por causa do horário. Eu falei, deixa eu ver o que a gente consegue fazer. E aí a minha esposa ficou insistindo, a Simone fica assim, muito, muito, muito. A Simone, por isso que eu falo, a Simone é surreal. Ela, eu falo assim, a vibe dela é surreal comigo. E a Simone ficou insistindo lá na escola para poder ver, arrumar uma vaga à noite. Aí ligaram pra Simone, só, a gente conseguiu uma vaga pro Johnny à noite, será que ele vai querer? Ela falou assim, não, vai querer sim, vai querer também. Não, ele vai querer sim, ele vai querer sim. Fala horário fala horário, que ele vai estar lá, o que ele precisa, né? Aí ela foi, fez os documentos que precisava, fui e hoje comecei. E então fui, fiz o curso tudo, o curso técnico, então assim, sempre me destaquei muito, muito. Até eu estudando, fazendo 6 meses de curso, eu consegui um estágio lá na clínica psiquiatra no Bagé, para poder trabalhar já, com 6 meses. E aí eu fui começando a trabalhar, ficava de estagiário, trabalhava na outra empresa, na Sonoco na época, e depois que eu formei, já estava, antes de eu formar, na Santa Casa, o pessoal pediu, olha, assim que você formar, a gente já tem um emprego para você. Assim, nossa, maravilha. Que eu destacava muito, e eu me entrego muito, tudo que eu vou fazer, eu me entrego muito. Aí comecei a trabalhar na Santa Casa, com 3 meses que eu estava trabalhando na Santa Casa, já consegui outra vaga no Alzira. Aí eu tinha um particular também que eu trabalhava. Aí eu comecei a trabalhar em 4 lugares. Eu trabalhava numa noite. Eu trabalhava, por exemplo, das 7 da manhã até 1 hora da tarde na Santa Casa. Aí eu saía da Santa Casa, eu tinha um particular que eu fazia da 1h30 até 6 horas da tarde, ia em casa, pegava minhas coisas. E uma noite eu tava no Alzira, outra noite eu tava lá na clínica do Bagé. Então não dormir, ele já vem já vai, essa vibe já era. Então, assim, aí eu trabalhava, em 4 lugares. Aí eu trabalhei, acho que uns 6 meses, assim, nos 4 lugares. Depois eu fui indo até eu sair. Aí fiquei só no Alzira, Santa Casa, trabalhei também 2 anos no Imesa. Mas o mais tempo que eu fiquei mesmo, assim, no hospital foi no Alzira, que foram 10 anos. Nossa Senhora. Né? Então, assim, foi um período, assim, muito. E graças ao bom Deus, onde a gente destaca também, assim, por você acreditar naquilo que você faz. Então, assim, me tornei referência também. O pessoal sempre falava pra mim, pô, Jonão, não é possível, cara. O hospital tá cheio, você tá aí cantando, tranquilo, trabalhando. O hospital tá vazio, você tá a mesma coisa. Eu não mudo. Eu sou muito comprometido naquilo que eu vou fazer. Uhum. E essa energia, então, já vem... Não, já vem. Já vem de nascença. Não, então. Já nasci assim, não esquece, não tem jeito não. Não muda mais não. E nessa época você já malhava ou não? E assim, a academia em si, já treinava, mas mais final de semana. A academia, ela veio pra mim assim, como uma válvula de escape. Uhum. Aí é onde que entra o que eu quero dizer com isso. Porque para muitas das vezes, trabalhar no hospital não é fácil. Então eu trabalhei... na UTI adulto e trabalhei na sala de emergência. Então, assim, o hospital aberto, área muito pesada. Então, muitas coisas que eu via lá, não tinha como eu chegar em casa para poder conversar com a minha esposa. Então, não dava para poder conversar de todas as coisas que a gente via, não dava. Então, muitas das vezes eu ia para academia. Então, a academia, por muitas das vezes, foi minha válvula de escape. Só que a válvula de escape, ela virou uma paixão. Paixão não, um amor, né? Tipo assim, amor, te amo, amor, mas a academia também, né? É isso, né? E aí você vai gostando dessa mudança, dessa rotina, de você entender como é que você vai alimentar, como que você vai treinar. E fui indo. E fui treinando. Aí, passou um tempo, eu vi que o filho estava mudando, mas não sabia fazer dieta. Assim, eu comia e ia treinar, Até que teve uma vez, eu falei assim, Aí eu postei uma foto, aí o Lucas Carvalho, meu nutricionista, curtiu minha foto, né? Falei, caramba, o cara é legal, né? Deixa eu ver o que ele consegue fazer por mim. Aí mandei uma mensagem pra ele. Pô, Lucas, vi você curtiu minha foto aqui, eu tenho um sonho de competir, mas eu não sei como é que funciona. Aí ele me respondeu, falou assim, marcou uma consulta pra mim. Na época ele atendia lá no Imesa. Aí foi, hoje ele é meu parceiro já há 8 anos, tá comigo. Nossa. Então, assim, aí aprendi um pouquinho o que é a respeito da alimentação, ele monta meus protocolos
na alimentação, tudo, aí você vai se desenvolvendo. Então, até a parte de treinar e chegar a competir, demorou mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. Para entender, poder lapidar, para mudar algumas coisas. Para competir no fisiculturismo. Isso, para competir no fisiculturismo. Então, o seu objetivo inicial sempre foi o fisiculturismo? Não foi não. Foi só uma válvula de escape. E depois que eu comecei a ver que o físico estava mudando, aí eu falei, porque eu via muito, sempre gostei de ver vídeos de musculação, tudo, né? Ronnie Coleman, tudo, Jay Cantor, são as coisas que eu gostava, sempre gostei de ouvir. E quando teve essa oportunidade que eu vi, porque ele tinha alguns atletas, e eu falei, pera um pouquinho, se ele curtiu minha foto, eu acho que ele gostou do meu físico. Aí onde que eu fui tentar buscar algumas informações com ele. Certo. Além do treino e alimentação, a suplementação também é muito importante, Nossa, né? demais. E hoje a gente está aqui com um dos seus parceiros, que é o SLD, que a gente tem 3 lojas disponíveis em Alfenas. Inclusive, eles mandaram barrinhas de whey pra gente em diversos sabores. Vamos provar, né, Tetê? Sim, claro. Essa suplementação, ela vai ser importante tanto no pré como no pós-treino. Pós-treino, justo. Então, o que a gente coloca muito assim, que eu uso? Essa barrinha que é a minha preferida, gente. Essa aqui é top. Gosto muito. Ai, é a de caramelo com amendoim. Eu vou na de Oreo, porque gente, não tem como. Eu vou provar a de Oreo. Essa é Você muito. já vai na bolachinha, né? Ai, gente, é difícil pra mim. Eu tento, mas é difícil. E dentro dessa parte da suplementação, eu uso muito, tudo que eu uso, são as que eu recomendo para os meus alunos, para os meus seguidores, a parte do whey protein, então como é que funciona isso? O meu nutricionista, ele prescreve para mim. Essa é uma delícia. Mas gente, essa aqui é sensacional, viu? E meu Nutri, o Lucas Carvalho, prescreve a minha dieta. Aí eu vou até a SLD e vejo o meu suplemento, minha creatina, whey protein, os pré-treinos que eu vou usar. Então tudo que eu preciso, a SLD me fornece. Então, o interessante é que a gente pensa o seguinte, não é só, o que fala? Suplementação. Então você vai suplementar aquilo que está faltando no seu corpo. Então todo mundo sabe, eu tenho que tomar, eu vou começar a treinar, vou tomar whey protein. Não, primeira coisa você deve pensar o quê? Na sua alimentação básica do dia. O que é? O arroz, o feijão, a batata. Então você vai fazer uma reeducação alimentar. Primeiro, para depois você pensar na suplementação. Porque muitas das vezes as pessoas já querem usar toda a suplementação sem estar alimentando. Então por isso que chama suplementação. Suplementar aquilo que está faltando para você. Toma um suplemento e nem vai treinar. Toma um suplemento, acha, só isso quer deitar lá. Não, isso aí faz parte. Mas um dos melhores, o que eu uso, que eu falo sempre, whey protein é muito bom, creatina é muito bom. Mas hoje o que a gente tem mais estudos é a creatina, né? No entanto, onde que ela subiu muito foi na parte da pandemia, né? Pela recuperação muscular. Sim. Então, um dos melhores alimentos que a gente tem hoje de estudo é a creatina. Então, sou um dos meus patrocinadores aqui que eu uso, tanto a loja SLD como a R74. Então, sim, são a creatina que eu uso todos os dias. Então, isso aqui ela não falta na minha suplementação, não. Tanto ela quanto o whey protein, né? Eu ia falar mesmo dia que você não treina, mas você treina todos os dias. Todos os dias, eu treino todos os dias. Você treina até de domingo? Então. A Simone te proíbe. Não. Domingo eu treino também. Assim, eu só treino domingo por causa da próxima do campeonato. Mas normalmente eu treino assim, de segunda a sábado, né? Aí às vezes ela fala pra mim assim, vai pra academia, não fica 3 horas não, eu fico 2 horas e 50, né? Pra não ter problema. Não pode obedece, entendi. Essa parte boa, né? Quem treina sem ser pra competição, treina apenas pra manter uma saúde. É importante manter o descanso também, né? Não, isso sim, né? Então você tem que ter um descanso, pra ter recuperação muscular, né? Então é que eu falei, eu gosto de falar muito sempre pensando no quê? No princípio da individualidade. Então eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Então eu tenho que sempre pensar aqui na sua individualidade. Como é que teu corpo responde com aquele treino, com a sua alimentação, qual é a sua rotina de vida. Então tem pessoas que eu falo assim, tem muitos alunos, eu sempre falo para eles assim, tenta buscar fazer uma dieta, você vai alimentar legal, mas busca fazer o quê? O 80-20. Johnny, o que é esse 80-20? Que você consiga fazer essa dieta, esses treinos de segunda a sexta, mas que você possa ter uma refeição livre no final de semana, para você não ficar... Assim, né? Refeição, tá, Cris? Não é deprê. Não é o dia? Não é o dia, não. É uma só, né? Ah. É uma só, né? Fica difícil pra mim essa...
E essa parte, assim, que você faça isso 80-20, que você consiga ter essa parte da alimentação, do seu treino legal, mas também você tem sua vida social. Agora, quando você vai para a parte de ser atleta, então, assim, ele já puxa um pouco mais. Você precisa cobrar um pouco mais. Então, dentro disso, dentro dessa parte da cobrança, eu falo que a minha esposa, que a minha filha me ajuda muito. Então, muitas das vezes, elas querem, por exemplo, comer uma pizza, comer um lanche, que isso é normal dentro da minha casa. Não tem como, Johnny, você não vai comer, tá a esposa, tá filho. Não, lógico que vai comer. Então, muitas das vezes, quando minha esposa me manda mensagem, que hora você vai vir embora para casa? Eu falo para ela quer comer um lanche, comer uma pizza, elas comem pizza, comem um lanche lá. Hoje eu já tenho muita maturidade, vou pedir uma pizza, elas vão sentar aí e eu vou sentar aqui e comer a minha marmita. Então, hoje eu já tenho essa maturidade, eu faço isso. Nossa, é muita maturidade. Então, próximo ao campeonato. Então, poucos dias atrás a gente fez isso. Eu até postei, eu estava tomando a quantidade de água lá e ela, minha filha, queria comer pizza com minha esposa, elas comeram e eu sentei do outro lado. E elas comendo uma pizza com Coca-Cola. E eu tomando minha água, de boa, que eu tava precisando. Então não tem isso. Então eu sempre busco realmente isso. Uma evolução espiritual, eu não cheguei nesse nível. E hoje eu sou muito conectado, é por isso que eu falo muito isso, dessa conexão de você estar. Não é simplesmente só o físico, esse aqui é o mental. É onde que eu busco trabalhar muito. Que uma das fraquezas que eu falo assim que eu tenho, que eu gosto muito, é paçoquinha. Mas o Lucas sempre fala pra mim assim, Johnny, vamos colocar 2 paçoquinhas pra você. Eu falei, Lucas, esquece, mano. Não vou colocar porque eu não tenho controle. Então a melhor parte que eu gosto de fazer... Aí você vai pra barrinha de amendoim. Essa aí. Essa aqui, gente. Entendi. Nossa. Gente, essa aqui, ó. E é muito boa, viu? É surreal. Essa Muito aqui, boa. pega a visão e já usa o cupom J Madalona, gente, que não tem como. Muito boa mesmo, vale a pena experimentar. Mas tudo é um propósito, É um Johnny. propósito, tem que ser. Se você não tiver um propósito, que eu gosto de colocar muito sempre assim, ó, propósito e sonho. Não importa se você quer ter um shape, um físico legal, ou se você quer ter uma mansão. Então, sonho é sonho. Agora, vai depender de tudo qual é a sua dedicação, o que você quer fazer. Porque muitas das vezes, nós, seres humanos, a gente coloca muito empecilho, coloca muito desculpa. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, não posso aquilo. Não, pera um pouquinho. Opa, vê o que realmente você quer. Qual o seu propósito, o que você almeja. Né? Então, se você almeja algo, não você vai fazer por aquilo. Entendeu? Então, são essas coisas que eu penso. Então, assim, é um degrau de cada vez, não tem como. Então, o meu propósito, quando eu falo assim, não, eu vou competir, não vou competir. Então, assim, você tem que ter propósito. Então, às vezes, tem fases que eu tô em off-season, que é a parte que eu preciso comer um pouco mais. Então, assim, minha esposa pede, compra mais panela grande, porque não vai dar, não. E é muita comida. Então, tem fases que de cut, a gente restringe muito, e a fase de off é muita comida. Muita comida que eu falo pra vocês, assim, que eu como mais de 3 kg de arroz por dia. Isso mesmo. Com arroz no preço que tá? Então, é isso aí. Patrocinadores de arroz. Chama eu, pega eu. Johnny. E é muita comida. Na fase pré-competição, então assim, diminui muito mesmo. Então na fase de off, essa parte que eu tô de ganho, eu tenho refeição livre toda semana que eu faço. Então são a fase que minha esposa e minha filha mais gostam, né? Porque eu consigo sair todo final de semana, né? Fora isso, não dá pra poder fazer. Se você vai em algum lugar, você tem que saber dosar. Tipo assim, John, você não vai em festa? Vou em festa. Mas eu tomo só minha água com gás, eu não vou comer nada fora. Então assim, porque se eu como alguma coisa fora, por exemplo, você acaba passando mal. Então eu não gosto de ter isso, eu gosto de sempre ter o filho do tempero que tá fazendo tipo, na minha casa, o jeito que vai ser. Quando é a fase que não dá pra usar o sal, o sódio, minha esposa sabe, minha comida é separada. Tudo que ela faz uma comida pra mim e pra minha filha, ela brinca muito assim, o que sobra é meu, né? Mas até sem sal? Sem sal. Então, normalmente, pré-competição, a gente tira o sódio, né? Então, basicamente, dá mais ou menos... Pra não reter líquido. Pra não reter líquido. Então, é um preparo, porque a gente, quando chega no dia, um dia antes do campeonato, a gente fala que faz a bomba de sódio. O que é isso? Onde que a gente come pizza, um dia antes da competição, que a gente fala a parte do carb up. Você poder... Como você já tá sem sódio, a gente começa a fazer uma desidratação, a hora que você come, começa a puxar mais o seu físico, a pele fica mais fina ainda, né? Então, são algumas manobras do fisiculturismo que a gente faz. Mas você não passa mal de ficar comendo certinho e vir comer uma pizza? Não passa. Não? Porque aqui que eu acabei de colocar pra vocês aqui, é isso aqui, ó. É o mental. Então, o mental, ele muda muito. Então, você começa a fazer isso, vai fazendo essas estratégicas, você vai ajustando, então você não passa mal. Agora, se eu vou comer uma coisa fora daquilo que é do meu dia a dia, passo mal.
Passo mal. Qual foi sua primeira competição? 2022, meu estreante. Qual foi a sensação de estar lá? Chorei pra caramba depois. Juro. Ah, pra variar, né? Que, como eu disse minha esposa, só tamanho, né? Não, sempre foi assim, foi um sonho, porque eu falei assim, depois que eu comecei a treinar, comecei a me dedicar a respeito de ser atleta, eu falei assim, nossa, eu vou conseguir. Nem quero subir no palco, nem sobre me poder, só pra ir, quero subir no palco. E voltando um pouquinho dentro dessa competição, quando eu falo pra vocês assim, que o quanto Deus é bom na vida da gente. Teve a primeira competição que eu ia competir em 2018, que foi o Pan-Americano. Ele foi até em Três Corações. E eu fiquei muito fraco na quinta-feira. Então, tipo assim, não conseguia nem fazer as poses compulsórias, que são as poses que tinha que fazer durante o treinamento. Mas, pelo preparo? Pelo preparo mesmo, né? E eu senti muito fraco. Fiquei muito fraco mesmo. Mas teve a oportunidade de eu ir no campeonato para poder assistir. E lá eu conheci o presidente da federação, tudo lá, e sentado para poder assistir. E eu falo para vocês assim, o quanto Deus é bom na vida da gente, eu sempre falava com Deus, meu sonho é subir nos palcos. Meu sonho é subir no palco. Comecei a colocar aquilo ali na minha mente, meu sonho é subir no palco. E o presidente da federação, a hora que eu fui, tava lá tudo, na hora que foi entregar a premiação, ele me chamou. Jura? Juro. Me chamou para poder entregar o troféu de premiação. Aquilo para mim assim, foi aí que me apaixonei mais ainda. Eu falei assim, um dia eu vou vir aqui, vou vir. E tive a oportunidade. Aí me preparando tudo de novo, né? Me organizando tudo. Aí em 2022 foi meu estreante, eu estreiei. Aí foi lá em BH também, no estreante do Mineiro. Aí, tipo, de 14 atletas eu consegui ficar em sexto pela primeira vez, né? Aí foi uma alegria danada. Muita alegria. Aí depois, em 2022, eu ainda competi no campeonato em Poços de Caldas. Aí eu trouxe, foi um troféu de quinto, e um de sexto. Aí consegui, aí você vai animando, né? Aí como diz minha esposa, fala, ai meu Deus, foi picado. Já era. Aí já era, eu tô indo agora. E agora chegou aqui com esses troféus maravilhosos. Esse daqui também, terceiro aqui foi de Poços também. Então a gente tá carregando devagarzinho. Então, gente, até o troféu é pesado, que a gente foi colocar ali. Eu com malho muito, né? Quase que eu não consigo levantar com o braço. Não, eu peguei assim, né? Porque eu não faço nada, né, gente? Zero. Johnny, mas como que é a sua rotina hoje? Então, hoje, agora como eu sou educador físico, personal trainer, eu acordo 3 horas da manhã. Acordo 3 horas da manhã, faço 50 minutos a 1 hora de cardio bike em casa, faço minhas coisas, eu começo a dar aula 5 horas da manhã. Então eu dou aula das 5 horas da manhã até 10 horas da noite direto. E depois das 10 até as 11, vou treinar, né? Eu treino nesse horário. Às vezes só quando das 10. Depois de dar aula o dia inteiro? O dia todo. Simone. É isso. Que hora que vocês namoram? Tem a parte boa, né? O rolê bom, né? Meu Deus! Lógico, é na madrugada, essa é o rolê. Entendi. Então eu faço isso. Então eu dou aula das 5 horas da manhã até 10 horas da noite e vou treinar. Só quando um dia algum aluno vai faltar, me avisa e eu treino antes. Né? Mas normalmente antes eu tinha horário das 2 até as 4 de treino, mas aí eu fui colocando um aluno, fui ajustando e eu coloquei meu horário pro último. Então eu não posso ficar sem treinar, né? Pelo fato das competições. Então dou 17 aulas por dia, tem horário que eu tenho de 2 alunos. Além de tudo, faço consultoria também, né? No final de semana, monto alguns protocolos de treino, tudo. Então aí tem os alunos de consultoria que eu dou aula no sábado também, que vão até a academia. Então assim, a gente tem Meu Deus. Seu dia tem quantas horas? Porque a conta não fecha nos 24. Então, as 24 tá ficando pouco. Não dá. E acorda assim, desse jeito. Todos os dias, graças a Deus. Assim, a minha vibe é energia, todos os dias. Você chegar na academia e ver dando aula, fala assim, mentira, que ele tá dando aula às 5 horas da manhã assim, e você voltar às 10 horas da noite é a mesma coisa. Você tava contando pra gente que você pega no leg 800 quilos. Isso, e tem um vídeo no meu Instagram lá, 800. 10 horas da noite? Isso, 800. É esse rolê. Sem massagem, vapo saboroso, daquele jeito que eu fico. Muito. Gente do céu, nem
Quanto meio-dia eu ia ter tempo essa demorou energia. pra você conseguir essa proeza, menino? Então, o tempo assim, a gente... Eu não levanto nem 10. Eu coloco muito assim, a progressão de carga. Só que eu sou uma pessoa que me desafio muito. Eu sou uma pessoa muito pra cima, muito pra cima. Me desafio muito, 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 muito. Aí eu vi o leg, tipo assim, eu cheguei o máximo 300 quilos, eu fui vindo devagar. Aí o primeiro carga mais alta que eu fiz foi numa academia na New Física. Foi 640 quilos. Aí eu tive que colocar várias anilhas por cima lá, que não tinha nem lugar pra colocar mais, né? Tanta carga que tinha. Aí fui pra aero, o leg já é maior. Aí comecei vindo, devagar. Fui indo. Eu falei, ok, pera aí um pouquinho. Eu vou conseguir chegar nessa... Coloquei 600 quilos, fiz 20 repetições tranquilo. Falei, opa! Ai, Jesus. Eu tenho medo de ser esmagada com É. 40 quilos, não. Medo da minha perna quebrar. Aí eu falei assim, pô, se eu fiz 600, em vez de aumentar de 20 em 20, não, eu aumentei de 100, fui pra 700, direto. Pô, 700 foi legal. Aí, pô, não, vou aumentar um pouquinho hoje eu vou brincar. Aí fui e coloquei 800 quilos. Aí chamei um menino pra poder ficar perto pra mim, ele olhou pra mim assim, o que eu vou fazer? Eu fico com o SAMU aqui, porque... Foi engraçado que ele olhou pra mim assim, o que eu vou fazer? Eu falei, não, só fica do meu ladinho e dá um grito aí, tá bom, cara, você já me ajuda muito. Ele colocava a mão no leg assim, tipo assim, olhando pro lado, o que tá acontecendo? Eu fiz 800 com 800 Mas você coloca uma trava de segurança. É, o leg lá da Aero tem essa parte boa, você tocou num assunto interessante. É, lá tem uma trava de segurança. Então eu consigo ajustar a altura que eu quero que deixe. Se falhar, você não vai ser isso, esmagado não por vai não, 800 não quilos. vai ter não. Mas até eu tinha postado uns dias no meu stories até falando sobre isso. Que o importante não é, como eu sou atleta, eu estou me preparando para isso, tá? Uhum. Então a minha alimentação, o jeito que eu alimento, então são nas fases do off-season, onde eu estou comendo muito e eu tenho muita energia para poder fazer. Agora nessa fase do cut que eu estou hoje em dia, eu não consigo, não dá para me jogar carga desse jeito de novo, entendeu? Uhum. Até esse dia eu fiz com 600 quilos, tá bom. Mas mesmo nessa fase fraquinha, a gente coloca um pouquinho mais. Essa fase fraquinha, 600 quilos. Hoje eu tô de boa. Não, eu tô assim, Hoje eu vou treinar fofo, 600. procurando um buraco aqui pra me enfiar, né? Porque, pelo amor de Deus, eu tô só Fiz o ombro com 3 sofrendo. Não, eu vou conectando, né? Aí Meu eu vou Deus. nessa parte, vou mais tranquilo um pouco, né? Mas sempre pensar da seguinte forma, que a gente tem o quê? Ter um profissional do lado, um educador físico, um amigo, que seja, ele tenha confiança naquilo e pensar sempre na segurança. É isso que eu falo sempre. Até as meninas que eu dou aula, todas elas treinam pesado. Então, assim, vocês vê o treino e eu dando aula para as meninas, você vai assim, não, mentira que essa menina pega desse jeito. Mas o que é? A motivação. Você vai motivando e vou mostrando o quê? Segurança para elas. Então eu falo assim, elas falam até assim, que eu treino, posto algum vídeo e elas falam assim, não acredito, vou ter que fazer passado. Então eu sou literalmente o exemplo dos meus alunos. Então é aquele exemplo de dedicação, de persistência, de tudo que você vai fazer. Ô, Johnny, e é importante a gente falar que essa progressão de carga, ela tem que ser feita de uma forma muito consciente, com o acompanhamento de um profissional, né? Isso, não Tem dá... muita gente que volta a treinar depois de anos e fala, consigo pegar 100. Não. Isso é que a gente coloca muito assim, ter essa consciência, né? Porque muitas das vezes as pessoas não querem treinar a sua musculatura, elas querem treinar o ego. Uhum. Então, aí onde O que instagramável. então, isso muda muito. Então, que nem eu sempre passo aos meus alunos a importância da segurança. Então, você vai treinar, mas você vai treinar com segurança. Não adianta você querer encher de carga lá, você vai fazer meio movimento com risco de você machucar desnecessariamente. Muitas das vezes a pessoa joga muita carga para poder treinar, mas não tem esse aporte nutricional para poder fazer aquilo. Ô, Johnny, qual o maior erro das academias que você acha hoje? Não erro das academias. Não vou falar que é erro da academia, porque a academia está lá, vai dar o suporte, tem os profissionais para poder dar um suporte, só que o problema é que muitas das vezes as pessoas olham o Instagram, por isso que eu tomo muito cuidado do que eu vou fazer, do que eu vou postar. Aí vê o meu Instagram, por exemplo, com 800 quilos. Aí a pessoa vai que não, isso aí eu vou fazer com 800 quilos. Não, a culpa não é da academia. Então, são muitas das vezes as pessoas que querem treinar o ego. Porque a academia vai estar lá, com os profissionais, para poder te orientar, tudo. Mas aí as pessoas querem o quê? Quer só jogar. Às vezes, quando a pessoa começa a iniciar, eu sempre falo é bom você sempre ter alguém do lado, para poder treinar. Personal faz diferença ou é luxo? Faz muita diferença.
Tanto na execução, como no ganho de carga, em tudo. Em tudo. Eu até brinco muito assim, quando as pessoas vão me procurar para poder acompanhar, eu sempre falo, é isso que você quer, tem certeza? Porque eu sou muito chato. Eu falo assim, desse jeito, o que é ser chato nessa parte que eu falo? É porque eu cobro muito. Então, assim, eu me preocupo, o jeito que você vai... Não me preocupo com você simplesmente aqui na academia. Eu me preocupo com você lá fora. Então, você ali comigo, você vai ficar 50 minutos a 1 hora. Então, eu me preocupo com você lá fora. O jeito que você vai alimentar, se você vai sair, você vai... Isso, Cris, é que isso faz diferença. Contrata ele, Cris. Não, ele vai me matar em 2 dias. Às vezes é um bom sinal, né? A Karina já me mata. Você comeu direitinho no fim de semana? Na sexta, no sábado ou no domingo? Você quer saber o meu erro? E isso dá muita diferença. Por exemplo, você gosta de tomar uma cerveja? 2. Então vamos lá então. 3. Só para você entender um pouquinho um cálculo rápido. Se você gosta de tomar basicamente sexta ou sábado ou domingo, segunda-feira você vai estar legal? 100%? Depende da quantidade. Tá. Então, normalmente, eu já vou te colocar para você assim que não vai estar. Sabe por quê? Porque o álcool no seu organismo, ele demora 72 horas para ele subir no seu organismo. Nossa Senhora. Então, consequentemente... Daí que vem a depressão. Então, consequentemente, quando você vai se treinar no dia seguinte, aí você na segunda-feira você já não é legal. Aí na terça que você começa a melhorar, na quarta, aí que você já tá na metade da semana. Aí você vai fazer o quê? Vai beber de novo. Então você já tá perdendo um pouquinho essa execução do seu músculo, você já fez segunda, terça, na quarta você vai beber de novo. Então basicamente você tá perdendo quase 4 dias na semana. Então a semana tem 7. Eu só tenho 3. Entendeu? Então assim, puxa muito. Quando você quer o resultado, então diferencia se você vai tomar bebida alcoólica, então o jeito que você vai alimentar. Então se você quer ter um ganho expressivo, então tem que ter a junção do quê? Alimentação, o treino. Porque o personal tá ali para poder puxar cada vez mais de você. Porque se você quer ter um físico legal, não tem como ser diferente. Não dá para ser mais ou menos. Lógico, ressaltando sempre. Depende de qual é o seu objetivo. A pessoa, eu tô em recuperação, foi uma lesão que eu tive. É o jeito que você vai vir conduzindo. Por isso que eu sempre falo. É o princípio da individualidade. Pra quem quer perder aquela querida pochete, tem que largar o álcool mesmo? Nem sempre. Ai, que bom. Como é que faz então que eu vou anotar? Pega a visão. A parte essencial que eu falo muito é você entrar no déficit calórico. Então, assim, quando você tem esse déficit calórico, você organizar a sua dieta, que nem eu falo, o Nutri, o Lucas, ele coloca muito assim às vezes pro pessoal. Quem for tomar uma cervejinha no final de semana me marca. Porque isso aí é o tempo pra você ter um equilíbrio. Mas se você consegue ter esse déficit calórico, procura um nutricionista, Lucas Carvalho, tá, gente? Procura o nutricionista, aí você vai lá e coloca, vai ter esse déficit calórico, então você vai conseguir ter esse lifestyle. Então, esse estilo de vida que você vai ter. Então, você vai conseguir manter sua dieta, vai sair final de semana, tomar sua cervejinha e ficar com um shape legal. Entendeu? Pior que faz muita diferença. No início do ano eu fiquei um mês sem... Na verdade, eu nem consegui. Eu falhei. Ninguém ia conseguir, Cris. Sem álcool. E deu muita diferença. Eu consegui secar. Mas eu voltei a beber. E uma das partes que eu falo muito, que dá muita diferença, sabe, uma coisinha básica, é o cardio. Esteirinha básica. Que às vezes Faz. E as pessoas assim, pulam sempre o cardio. Por exemplo, tem pessoas que fazem o cardio de segunda a sexta, certo? Nos 5 dias. Sábado e domingo não vou fazer cardio, não. Então, se você não faz sábado e domingo, então no mês já foram 8 dias. Você tem quase um terço do mês que você não treina. Aí tá a diferença. Então, eu sempre falo que o cardio do final de semana é onde que faz a diferença no físico. Tem que fazer até no fim de semana. Esse faz a diferença. A disciplina e a liberdade. Tem que ter disciplina. Então, o que eu sempre falo, a constância que você vai ter são os resultados que você vai querer. É o que você almeja. É que nem eu falei um pouquinho mais recente. Não importa se o seu sonho é ter um shape legal, ter uma mansão. Vai depender do que você quer realmente. Mas treinar 3 vezes na semana, então não vai... Em questão de shape, não vai resolver nada nunca? Não, resolve. Mas é que eu vou voltar e te falar pra você de novo. Qual é o seu comprometimento dos outros 4 dias da semana?
Ixi, aí que O que ferrou. você vai comer? O que você vai beber? Então você pode Depende ter... dos meus amigos, né, Licker? Não, você pode... Ele já chegou aqui falando que tem suando no cafezinho hoje, especial, depois de 7 Arroz meses. com suã, gente! Maravilhoso no prezinho. O carro tá em bolsa. Ô, Johnny, e a cervejinha sem glúten? Ela funciona, não funciona, resolve, ajuda ou não? Tá, beleza, vamos lá de novo. Resolve e ajuda. Acompanhado com o quê? Você Arroz reparou? com suã? Você entendeu? Não é sempre o que você vai tomar, é o que vai acompanhar. Esse é o diferencial. Porque às vezes você vai tomar ali, por exemplo, lógico, você vai alimentar, quer comer um feijão tropeiro, vai comer uma costelinha, como assim. Mas qual é a quantidade que você vai fazer? E qual é a frequência no dia? Qual é a frequência na semana? Qual é a frequência no mês? Então, também o que eu estou falando para vocês é tudo um acúmulo. Então, se você quer ter um equilíbrio, pô, se você fazer uma vez na semana ou uma vez no mês, é uma coisa. Agora, quando você pega aquilo ali assim, ó, rotinamente. Eu vou sair do meu trabalho e vou passar, vou tomar uma cerveja. Só uma cervejinha, beleza. Então, quantos dias você toma cerveja na semana? Eu tomo 4 vezes, mas você vai tomar só uma cerveja? Aí, junto com a cerveja, sempre tem o quê? O tira-gosto. Aí você entendeu o que é? O acúmulo que você vai fazendo. Então, aquele déficit calórico que eu falei um pouquinho antes, que você teria que ir buscar fazer para ter um físico legal, então, assim, essas são as calorias incalculáveis. A Cris tá aqui no Ai, Porque você calculou um planejamento pensando quantos alimentar... dias eu já pulei o card esse ano. Que aí você calculou aquele planejamento alimentar que o nutricionista passou para você, e você vê lá que teve o quê? Aquele acúmulo. Por exemplo, eu quero comer, o nutricionista passou para você um pão, 2 fatias de pão, para você comer no dia. Vou comer só uma hoje, uma a mais. Então você comeu 3. Então o teu planejamento era 2. Então você não está num déficit calórico mais. Então você começou a ter o quê? O superávit calórico. Então onde que a pessoa vai comer e engordar? Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. A quantidade do cardio, tipo, ela vai variar de acordo com qual cardio é. Aham. Esteira, tem que ser 1 hora, pode Não, ser? Você pode fazer esteira, pode fazer a caminhada, pode fazer Mas bicicleta. quanto tempo? 30 minutos, que eu sempre oriento para meus alunos. Não precisa mais que isso. E escada diminui o tempo por aumentar a Não, intensidade? 30 minutos. Ah, Ou você vai escada, ainda tem um hitzinho que eu faço com meus alunos. Eu gosto de mudar umas mudanças. Os meus cardio, quando eu tô na academia lá, que meus alunos estão fazendo cardio, eu dando aula, eu já vou gritar, opa, pode aumentar essa velocidade aí. Eu vou observando. Então, assim, eu sempre peço assim, para os alunos fazer 30 minutos de cardio por dia. Isso tudo você orienta todos os seus alunos. Alunos, todos os meus alunos, aluno de consultoria, aí eu prescrevo para eles o cardio, o jeito que vai ser, qual vai ser o tipo de treino, que até na consultoria eu tenho um aplicativo, né, que eu mando para os meus alunos, o jeito que vai ser, prescrevo os treinos, sempre, todo final de semana eu tenho um feedback com os meus alunos de consultoria também, e os que eu tenho presencial diariamente, né, a gente conversa sobre tudo. O pão a gente não pode aumentar de um dia pro outro, mas o cardio, eu posso fazer um dia, 1 hora, e no outro dia menos? Aí já equilibra. O que é esse menos que você quer fazer? 15. Você não seria interessante você fazer isso 30? Em vez de você fazer... Busca 30, faz 30 minutinhos. É que tem dia que eu olho para aquelas esteiras e falo, Senhor, podia estar tudo ocupado. Aí na hora que eu falo isso, desocupa 3. Eu falo, Deus. Eu gosto muito de fazer isso. Tipo assim, você vai fazer a bicicleta, você vai fazer a escada. Então você vai diversificando. Então vai fazer a escada, por exemplo, vai subir de 1 degrau, começa a subir de 2. 2 degraus, vai, abaixa um pouquinho a velocidade, sobe. E escada é muito bom. Eu gosto de fazer muito de 2 em 2, que trabalha bastante a parte do glúteo e muito a parte do quadríceps. Então eu gosto muito de usar, principalmente nas fases finais, que é onde aparece mais os cortes ainda do físico, principalmente dos membros inferiores, né? Então assim, é bem estratégico do que eu vou fazer mesmo. Ô Johnny, mito ou verdade? Treino bom tem que ser treino dolorido? Não, treino bom é treino bem feito. É o que você vai fazer no dia, é o melhor do seu dia. Não dói. Não, ele vai incomodar. Vai incomodar, não tem como. Então você vai estar aqui. Depende do estímulo que você vai dar também. Então não adianta você também chegar na academia, um exemplo, você vai lá no leg press,
coloca seus 2 pezinhos e fica no celular aqui, ó. Aí você tá lá mexendo aqui e o celular tá aqui, não. É onde que eu busco falar sempre aqui, você ter conexão. O que é a musculação? É o treinamento resistido, né, que você vai ter. Então, quanto mais você consegue resistir, melhor vai ser o seu resultado. O que eu sempre gosto de falar para meus alunos? Maior tempo sob tensão, maior recrutamento de fibras nós vamos ter. Então, consequentemente, a gente vai trazer o quê? A hipertrofia. Não é, às vezes as pessoas começam a falar, tá incomodando aqui, tá queimando, eu vou querer terminar rápido. Não. A musculação é isso, é um treinamento resistido. Então, maior tempo sob tensão, que às vezes você vai lá e vai fazer 10 segundos. Então, se você tem essa cadência, então você vai aumentar aqui o seu tempo executando o exercício. Então, isso que a gente fala aqui, o tempo sob tensão. Quando tem dor, pode tomar relaxante muscular ou não? Toma não. Perde tudo. Então você vai perder tudo aquilo que você está fazendo, entendeu? Então a dor vai ter, mas aí eu vou buscar de novo o quê? O princípio da individualidade. É entender a sensibilidade de cada um, entendeu? Então tem pessoas que é mais sensível à dor do que a outra, entendeu? Então a gente está aqui como personal, você tem que buscar o máximo do seu aluno. Então, assim, não tem como. Às vezes os alunos falam assim, adianta tá queimando. Pô, tá legal, bora, continua. Se tiver pesado, continua. Então, essa é a minha frase na academia. Mas o que eu faço sempre? Eu mostro, dou aquela segurança de entender o que ela tá fazendo. Então, se ela vai agachar, pô, ela vai fazer aqui um pouco mais, o rapaz vai puxar um pouco mais de carga. Então, eu tô aqui. Então, eu sempre mostro pra eles o quê? A segurança. Isso é o principal pra mim. O fone de ouvido vai ajudar nessa concentração. Ajuda quando você treina sozinho. E no seu tá o quê? Sandy Júnior, pega a visão. 800 quilos e a Sandy gritando. Minha nossa. Se a lenda dessa paixão. Não, é isso que eu falo, eu faço muito. Então, hoje não uso tanto o fone, né, para poder treinar, porque tem a playlist da academia lá, umas músicas muito bacanas, né? Então, o que você vai ouvir vai ser meus gritos na academia, né? Yeah, bora! E assim, eu treino muito pesado, eu gosto de treinar. Essa é a minha vibe. Então tem hora que eu tô treinando, tô dançando, tô curtindo, e o pessoal fala assim, mentira, você tá com uma carga de 600, 700 quilos e sai dançando. Mentira, não tem cabimento. Nossa Senhora. É isso que eu faço direto, eu gosto. Eu me conecto muito naquele mundo da academia. Então na hora que eu tô treinando, é meu momento. Então assim, esse aqui vou fazer acontecer. E você almeja ter um corpo maior do que você tem ainda hoje? Ou você já está satisfeito onde você está? Ah, louca, pai, não quer ficar mais gringo, quer ficar maior, filho, vamos bugar, vai, eu busco mais. Não, eu busco mais, eu gosto. É uma coisa que eu gosto muito, né? Então, às vezes minha esposa fala pra mim assim, não acha nem roupa pra comprar pra você, né? Que não tem jeito. Mas são coisas que eu gosto. Eu gosto muito, muito, muito de treinar. Então, hoje eu sou uma pessoa assim que eu gosto de me cuidar, gosto de me alimentar legal. Tenho essa parte com o meu corpo que eu gosto muito, não é só por causa do meu trabalho. Então, assim, já vem muitos de antes, assim, quando eu já trabalhava como modelo, desfilava, eu gostava de ter um corpo legal. Então, hoje, mais ainda, né? Como hoje eu consigo entender muito ainda sobre treino, a dieta um pouquinho, então hoje eu me preocupo em cuidar muito. Então, isso eu cuido muito. Quando você sai nas ruas, assim, o pessoal assusta, comenta, fala. Qual que é a reação? Então, depende muito, né? Às vezes as pessoas dão uma assustada. Teve um episódio que eu acho muito, muito legal. Eu fui num campeonato só, eu fui pra assistir, em Poços de Caldas. E eu ando com marmita. Aí os meninos estavam comigo assim, que foram no McDonald's. Eu falei, gente, deu horário de eu comer? Eu vou com vocês. Eu fui comendo no meio da rua. Aí as meninas tiraram uma foto. Eu parado na porta do McDonald's lá em Poços, comendo. A moça passava, olhava assim, ficava parada. Aí pegou a foto certinho, sabe? Então, assim, eu tenho muito, muito isso. Eu gosto. Esse estilo de vida, isso aqui me move muito. Então, assim, eu tô em casa, na hora de folga minha, assim, deito lá na sala, vou assistir minha televisão. Aí minha esposa pergunta assim, já vai lá ficar com teus homens, né? Porque eu adoro assistir YouTube, treino, então é que eu fico fazendo. Então, a minha hora aqui de lazer, basicamente, é isso que eu gosto de fazer. Tá sentado lá, deitadinho. Seu mundo realmente meu mundo. Eu posso falar pra vocês assim, que eu vivencio isso aqui 24 horas por dia. Então, assim, 24 horas por dia mesmo. Até dormindo, de vez em quando eu conto lá. Bora, 5, mais 5. Você aceita mais água? Não, obrigado, tá tranquilo. Johnny, tem assédio? Não tenho, no meu caso, eu vou te colocar pra vocês assim. Às vezes as pessoas vão olhar, vão querer falar alguma coisa, mas vai muito do quê?
o jeito que eu consigo conduzir, passar para as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas, você vai ficar, é um lugar que você vai ver muito homem, muita mulher, isso vai ter de todo tipo. Mas a partir do momento que você sabe se portar no lugar, as coisas mudam. Então as pessoas que eu sempre enfatizo muito, as pessoas entendem o quê? Pô, eu sou casado. Então eu não vou dar brecha. Porque uma das coisas que eu sempre busco fazer todos os dias é eu chegar na minha casa, deitar minha cabeça no travesseiro com a cabeça tranquila. Então eu sei que eu posso deitar ali tranquilo. Então o que eu trabalho é que, tipo assim, por exemplo, meu público maior é mulher. Então assim, na verdade, hoje os maridos, os noivos, os namorados que vêm procurar eu poder dar aula para esposa, de verdade. Para esposa, para namorada. E o que é isso tudo? A conduta, o jeito que eu me suporto para poder estar perto das pessoas. O meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser. Então isso faz a diferença muito. Então eu sempre falo muito assim, uma mão não bate palma sozinha. Entendeu? Então eu busco todos os dias mostrar isso aqui, essa segurança. Isso é muito importante, né? Porque geralmente, ainda mais academia, né? O homem, o marido, quando ele pratica, vai junto, beleza. Mas quando não tem muito atrito, né? Eu, assim, várias amigas minhas já falaram assim, meu marido pediu para me trocar de personal. Eu vou trocar de academia. Porque tudo, como você está falando, né? Vai muito da conduta, né? A conduta. E essa é uma coisa que com a imagem, eu me preocupo muito. Eu sou muito preocupado com a imagem. O jeito que eu vou treinar o aluno. Então, assim, eu nem falo muito meus alunos mais, eles são amigos, né? Que você consegue conversar de tudo, mais um pouco. Então, isso que eu faço todos os dias. Então, assim, meu público, você vai colocar, assim, da quantidade de alunos, das 17 aulas que eu dou, são basicamente de 14 a 15 aulas para mulher. Nossa. Então, assim, a procura por mulher comigo é muito grande. É muito grande. Pelo quê? Pelo respeito de que você cuida. Sim. Esse profissionalismo, ele é importante em todas as áreas, né? Em todo segmento. Sim. A gente tem aqui no segmento da contabilidade, a Mauri Contabilidades, que é de total nossa confiança. Então, já passou a fase do leão, mas se você esqueceu de declarar o seu imposto de renda, a gente ainda tem solução. Manda mensagem para eles para ver a melhor opção para você. Lembrando que contabilidade não é só na hora do leão, eles vão resolver os seus problemas durante todo o ano para que na hora de fazer este ajuste de contas não venha um absurdo. Então, se você tem uma empresa, entrada de nota fiscal, precificação, tudo, eles vão te auxiliar, profissionais treinados para ver a melhor opção para você. Isso aí. Johnny, tem que treinar todo dia para ficar gigante? Eu treino 6 vezes por semana. Às vezes, quando eu não vou no final de semana, aí minha esposa que minha filha, assim, que eu fico mais quieto, né? Aí minha esposa olha pra mim, minha filha olha pra minha esposa e fala assim, meu pai não foi na academia hoje, né? Porque eu mudo assim, eu fico mais quieto. Então é uma coisa que eu já acostumei tanto, me motiva, eu fico tanto, parece que se eu não for na academia hoje em dia, parece que tá faltando alguma coisa no meu dia. Então, assim, mas assim, o descanso, ele é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, a fase que eu não tô de campeonato, eu gosto de treinar 5 vezes na semana e descanso 2. Então, você pode treinar 3 vezes na semana, descansa 1, faz mais 3. Então, você vai entender qual que é a estratégia que você vai ter. Se você vai estar nessa parte de competição, ou se você vai ter só na parte do lifestyle mesmo. Então, tem pessoas que gostam de treinar todos os dias. Então, só que não é aquele treino que você vai ter muito puxado, muito com cargas muito altas. Então a gente diferencia muito. Mas o ideal é pelo menos umas 5 vezes na semana que você treina. Qual a próxima competição? Daqui 32 dias o Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Eu tô me preparando agora. Como eu fiquei em top 2 no Mineiro, eu tive a vaga agora pro Brasileiro. Que maravilha. E o Brasileiro vai ser em São Paulo, 18, 19 e 20 de julho. E depois dessa competição, se eu ficar entre os 5 primeiros, aí vai ter o Miss Universo, que vai ser em outubro. Nossa, toda sorte pra você. Que a preparação, amém. Obrigado. Muito treino, né? Tem que ser a dedicação diária, né? E nesse processo, quando você tá assim para campeonato, quantas horas você treina por dia? Eu treino assim, 1 hora, 1h20 meu treino de musculação, só que puxa muito pra mim os cardio. Eu faço basicamente 2 horas de cardio, de segunda a sexta, e no sábado, domingo eu faço 3 horas por dia. 3 horas só de cardio? De cardio. Faço 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, às vezes 2 horas de manhã, 1 hora à tarde. Então assim, o cardio que puxa muito.
A gente pôde para poder chegar bem condicionado no campeonato mesmo. Que é pra Cris. secar, Pra secar mesmo. Essa gente- estratégia. Temos que mudar de vida Ai, urgente. não, eu não quero competir, tá tudo bem, é só saúde. É só pra eu poder tomar minha cervejinha sem ter todo peso na consciência. A pochete, eu acho que ela é genética, não tem muito o que fazer. Johnny, é possível conquistar esse corpo sem suplementar nada? Vai demorar muito, tá? Vai demorar muito, porque assim, não requer assim, só suplemento, só uma dieta, o jeito que você vai fazer. Então hoje eu não sou simplesmente o Johnny Madalola. Hoje eu tenho uma equipe muito interessante. Dentro dessa equipe que eu tenho, que me auxilia muito, fator X, principal para mim é a minha esposa, onde que prepara minhas refeições, cuida de mim mesmo, ela que é minha filha. E eu tenho, por exemplo, o nutricionista, Lucas Carvalho, que prescreve minha dieta, que está dos meus protocolos. Eu tenho hoje o meu coach, o Max Montoni, que tem a preparação dos meus treinos, que a gente consegue avaliar o meu físico, como é que vai estar, qual vai ser o melhor treino, qual vai ser o melhor direcionamento para a gente estar fazendo. Eu tenho o Rafael Ciazini, que é meu médico, que me acompanha, ele é nutrólogo, ele é cardiologista, então assim, porque às vezes a pessoa vê só o físico aqui fora, mas esquece de ver a parte por dentro. A parte principal é de você fazer um exame de laboratório, fazer um exame de imagem, porque querendo ou não, a gente está indo aqui, alta performance. Então, alta performance, se você for parar para pensar realmente, quando você entra em alta performance, está indo contra a saúde. O desgaste maior, É muito desgaste. O desgaste, assim, é extremo, extremo. Então, assim, eu tenho essa LD, tenho uma equipe, assim, muito... Eu tenho fisioterapeuta, o Rafael Carvalho, que me acompanha, então, pré-competição, pós-competição eu vou, tenho a clínica de estética, tenho o Laser Rosa, que faz parceria comigo por causa dos pelos, que você tem que fazer pré-campeonato. Então, assim, eu tenho uma equipe hoje em dia, assim, vasta, que a gente consegue estar fazendo um trabalho legal. Então, tudo que a gente vai fazer é tudo direcionado. Não dá para você treinar de qualquer jeito, até o hambúrguer que eu fui comer, a pizza que eu fui comer nessa fase de preparação, é entender, por exemplo, eu vou comer uma pizza, o meu Nutri falou assim, Johnny, vou comer uma pizza, um hambúrguer, e a gente amanhã vai treinar a perna. Para poder o quê? A gente ter esse glicogênio puxando mais no músculo alto que a gente quer trabalhar mais. É tudo minimamente pensado. É tudo calculado, não tem como ser diferente. Então, assim, é alta performance mesmo, né? Um atleta de alta performance, ele vai ter um tempo de... Não sei como chama. Um tempo de... Não é de ação, é de... De competição? Isso. Menor do que um de alta de performance normal? Ele vê que a meia vida dele é mais, tipo, se você for parar pra pensar, é mais curta, né? Pra competição, porque esse desgaste é muito grande. Então, as estratégias que a gente tem que fazer, assim, é muito grande. Então, assim, isso não tem que ser tempo. Não dá pra você poder fazer isso, assim, tipo, a eternidade, que não dá. Do que você ter esse lifestyle, eu vou na academia hoje, hoje eu não quero ir. Não tem essa. Então, quando você entra na alta performance, não, eu vou fazer, tem que fazer. Então, as pessoas vão estar ali para poder te ajudar, mas ninguém vai fazer por você. Então, assim, eu tenho que fazer isso, não tem outra opção. Se é isso que você quer, então você tem que puxar tudo muito, muito, muito mesmo. Então, por isso, você tem que ter esse acompanhamento, que nem eu falo muito. Quer fazer alguma coisa? Procura um médico. Não tem como fazer, porque às vezes dentro da academia você vai ter que conversar com as pessoas. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas quando todo mundo fala várias coisas, mas ninguém quer procurar um médico. Então, tipo, ninguém quer saber de fazer um exame médico, ninguém quer saber de buscar um nutricionista, ninguém quer saber de procurar aqui um personal para auxiliar nos seus treinos, para poder aqui, prescrever tudo isso. Então, quer fazer muitas vezes hoje em dia com a internet, as pessoas querem o quê? O youtuber. Aí vai ver, eu vi fulano de tal fazer tal treino. Cara, mas o treino é para ele, não é para você. Você vê muita coisa absurda na academia? Às vezes a gente vê algumas coisas. A gente vê algumas coisas, assim, muito, 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 muito mesmo, né? Mas eu aprendi uma coisa com o professor na faculdade. Ele falava pra gente assim, quando você vê alguma coisa diferente, alguma coisa que você vê que não tá legal, então você não pode deixar. Se você deixar, você está sendo omisso. Então, hoje eu tenho isso. Se eu observar alguma coisa que vejo que não tá legal, que daria para ajustar, meus próprios alunos falam, porque eu fico assim, eu olho uma vez, aí depois eu olho de novo. Meus alunos já falam, você já tá se coçando, né? Aí eu falo para meus alunos assim, só um instantezinho, eu vou até a pessoa, muitas das vezes, falo assim, dá licencinha,
eu posso te orientar um pouquinho? Ah, não, pode, ó, faz assim assado, tira isso aqui. Então esse é meu jeito de ser. Então tudo que meu professor me falou para mim, o Alex, hoje eu faço. Mas acontece da pessoa não aceitar? Porque tem gente que faz uns treinos mirabolantes, que tira não sei de onde e acha que tá correto, né? Mas é porque nem eu acabei de falar, é como você vai abordar a pessoa. Então tudo isso é diferente. Eu não posso chegar para você, você tá fazendo errado isso aqui. Não, aí é diferente, abordar. Dá licença, deixa eu incomodar um pouquinho. Eu posso te orientar um pouquinho no que você está fazendo? Viu como é que mudou o tom, o jeito de falar com a pessoa? Do que eu falar para a pessoa, tá fazendo errado. Não, você está movimentando. Mas eu posso ajustar que você tenha uma performance melhor. Então, com aquele ajuste que eu fiz, que eu vou mudar para você, ó, faz assim agora aqui, muda seu pé, muda sua mão. Ó, já consegui aqui dar uma credibilidade tanto no meu trabalho e ele vai acreditar naquilo, porque ele fez e sentiu diferente a musculatura. Nossa, porque tem umas coisas, eu não sou da área, não entendo, mas tem umas coisas que eu olho e falo, gente do céu, não sei aí, qual assim, que é o objetivo disso. Isso aí. Só que tem hora você olha, tem pessoas que não aceitam, entendeu? Você vai lá, orienta, a pessoa ouve você, você vira as costas, tá vendo pior. Entendeu? Então, assim, isso acontece, mas aqui que eu falo muito sempre, é ser humano, não tem jeito. Então a gente tem que pensar sempre que individualidade, cada um vai absorver aquilo da melhor maneira possível, né? Sim. E Vamos só uma perguntinha. Claro. Para quem quer encurtar caminho, né? Que o pessoal sempre fala assim, as famosas bombas. Né? Vou tomar e vou ficar perfeito. Então. Acontece muito. Isso acontece pode muito. ou não pode? Isso acontece muito. Então, dentro dessa parte que a gente fala do recursos ergogênicos, que são como medicamento, se você tomar, por exemplo, dipirona em dose alta, você vai passar mal, vai ter uma hipotensão. Tudo que você faz exageradamente vai te fazer o mal. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, se quer fazer alguma coisa, usar recursos ergogênicos, procura um médico. Porque nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Então, hoje em dia, isso tem muito. Ô fulano, o que você está tomando? O que você está tomando? O que você está tomando? Mas ninguém quer procurar um médico para poder realmente, o que é bom para você? O que realmente você consegue fazer? Jornal, o que você está tomando? Eu falei, cara, eu tenho meu protocolo, é o que meu médico passa para mim. Eu não fico explanando o que eu estou fazendo, porque eu sou uma pessoa que usa a parte hormônio, mas eu tenho o quê? Prescrição. Sim. Então eu faço isso por causa da minha competição de ser um atleta de alta performance. Eu busco tudo isso. Mas eu busco o quê? Eu tenho o quê? Tudo respaldo. Então, no entanto, quando eu vou passar com o meu médico, levo a minha esposa, levo a minha filha, para entender. Ele pergunta para ela assim, como é que o Johnny tá? Ele é calminho desse jeito? Minha esposa fala, não, é o tempo todo. Porque tem alguns tipos de droga, a parte que a gente fala de hormônio, ela causa depressão, ela causa irritabilidade. Então, às vezes as pessoas vão assim, toma isso que é bom, toma aquilo que é bom, mas ela nem sabe o porquê daquilo que ela está tomando. Então, como é que você vai colocar uma substância para dentro do seu corpo que você não tem noção do que é? É porque o meu amigo falou, porque o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Então, isso você vai ouvir muito. Muito mesmo. Porque a dose que você toma, você tá do jeito que você tá, então vou tomar, vou ficar igual você. Então, como eu falo, você vai usar os recursos ergogênicos, se você não tem uma alimentação adequada, não vai adiantar nada. Se você não vai num treino legal, também não vai adiantar nada. Então, tudo isso que você vai fazer... Além dos efeitos colaterais. Né? Então, isso muito, porque tem algumas tipos de droga, de parte desses do ergogênico, elas são o quê? Depende da meia-vida dela. Tem meia-vida que são 2, 3 dias, tem meia-vida que são 7 dias, tem meia-vida do medicamento que são 10 dias. Qual é melhor para você? Aquela que você vai usar de meia-vida mais longa, que é 10 dias, então vai demorar mais para você ter colateral. Ou aquela que você vai ter que usar período mais curto, mas várias vezes na semana. Então, por isso que eu sempre falo aqui, primeira coisa que você for fazer, tem que procurar um médico. Para você poder fazer um exame de laboratório, para você entender qual é esse início que você vai fazer. Então, você precisa, tudo que você for fazer, você precisa ter um início. Porque se acontece alguma coisa lá na frente, você não sabe onde você partiu. Sim. E para as competições, muita coisa é proibida também, né? No caso, por exemplo, de fisiculturismo, a gente não tem nenhum antidoping. Não tem um antidoping. Você poder fazer assim, de algum dos recursos que a gente usa. Só que quando tem hoje em dia tem campeonato, alguma federação, que é de natural. Que são aqueles que não usam ergogênico, mas aí depois pós-campeonato, eu não sei te falar tudo direitinho dessa federação, porque eu sei, parece que eles têm quem fica nos 3 primeiros lugares, eles vão colher exame de sangue, eu tenho algum exame que você tem que entregar
próximo da competição. Mas já nas federações que eu faço, não tem isso, esse antidoping, qual recurso que você usa. Então a gente tem que buscar cada vez mais recursos, mas que com segurança. Com acompanhamento médico, acompanhamento médico, com sem isso, com indicação. Não dá pra você poder fazer aleatório, não. Então, querendo ou não, porque você tá... É sua vida, né? Então, você não dá pra você poder brincar, não. Com certeza. Muito sério. Vamos pra caixinha de perguntas? Libera pra gente. Bora lá? Bastante. Para uma pessoa totalmente sedentária, o que você indicaria para conseguir ter uma vida mais saudável? Não fui eu, mas sou eu. Então, o que eu indicaria primeiro para a pessoa poder fazer? Principalmente ver o partir o quê? A sua alimentação. Tudo que eu vou falar para vocês vai basear sempre na alimentação. Você tem o quê? Uma reeducação alimentar. Então não basta a pessoa falar para mim assim, eu sou sedentário e que não faz nenhuma atividade física. Mas como é que você alimenta? O que é a sua alimentação? Você vai só estar tomando uma cerveja, você está comendo um baconzinho a mais. Então, a partir disso daí, que você vai ver que você vai poder fazer uma caminhada ou não, para poder ver se você consegue já passar no médico, para poder ter essa orientação. Não dá, como a pessoa nunca faz uma atividade física, então, o que eu quero? Na academia, por exemplo, uma caminhada, tudo, então, e que seja interessante que você passe o quê? Passe com o médico, para você poder ver se você está apto a fazer aquilo lá. Então, por isso que muitas academias pedem o quê? Pedem um atestado médico. Então, partir do princípio sempre para você fazer uma reeducação alimentar. A alimentação, ela influencia na disposição? Muito. Muito, 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 muito mesmo. Então, hoje eu posso falar por mim, assim, pelo o jeito que eu me alimento e o jeito que eu me alimentava antes. Então, o cansaço que eu tinha antes era enorme. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de aqueles bolachinha passatempo, doce. Então, até eu me desvincular tudo disso, nossa, demorou demais. O cansaço eu tinha muito, muito, muito cansaço. Aí depois que eu não comia nada. Quando eu casei, era arroz, feijão. O máximo que eu comia era um alface com tomate. Depois que eu casei, a Simone fala pra mim assim, tudo que o Lucas fala pra você quer fazer, né? Então, assim, dá muita diferença a disponibilidade. Se você comer, por exemplo, o arroz, ele tem um alto índice glicêmico. Então, se você comer muito arroz, se você observar, você vai ficar mais com sono do que você comer um macarrão, do que você comer uma batata. Então, a disposição muda muito. Treinar em jejum pode trazer algum malefício? Não, malefício não, mas são estratégias que você pode fazer. Então, tem pessoas que a gente faz essas estratégias de jejum intermitente. Então, você começa a fazer o quê? Por que é o jejum? Você vai fazer o jejum para você melhorar o quê? A sua sensibilidade à insulina. Então, você vai ter estoque. Como é que foi a sua última refeição do dia anterior? Então, depende do que você comeu no dia anterior e depende do horário que você vai comer. E do horário que você vai treinar. Então, assim, isso são muitas estratégias que você vai estar usando. Não é só ficar sem comer. Não é ficar sem comer, não. Que muitas pessoas às vezes acham que, eu vou emagrecer, eu vou ficar sem comer. Não. Então, o jejum, ele entra como uma estratégia de emagrecimento. Então, vai ver como é que você vai se adaptar com aquilo. Vou fazer o jejum, por exemplo, de 10 horas. Depois eu vou passar para 12 horas. Aí dentro da, por exemplo, você fez 14 horas de jejum, só que dentro dessas 10 horas você tem que estar alimentando, né? E tem o alimento correto também para você quebrar esse jejum, né? Tem. Porque se você vai lá, faz um jejum de 12 horas, vai lá e come uma porção de bacon... Não vai adiantar. Não vai adiantar, você ainda vai passar mal, Isso né? aí vai passar mal. Então, assim, é tudo ajustado. Então, até para você fazer um jejum intermitente, é essencial que você tenha o quê? Um acompanhamento nutricional. Não é que o meu amigo falou aquilo, a minha amiga falou aquilo. Não. Então, tudo que você for fazer a respeito da alimentação é você conversar com o nutricionista. Que aí você consegue estar ajustando para quê? Para o seu objetivo. Aí vai observar se tem a necessidade de realmente você fazer o jejum. Mesmo porque é a partir da alimentação que vem aquele famoso corpo inflamado, né? Isso tem muito. Depende do alimento que você come. Então, até eu por exemplo, assim, quando eu tenho na minha dieta o pão integral, eu sinto muito desconforto abdominal. Aí eu comecei a buscar e estudar um pouquinho porque estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a fazer o quê? Colocar o pão integral para fazer uma torrada, que eu abaixo o índice glicêmico dele. Parou o desconforto abdominal. Então, assim, quando eu sinto alguma coisa diferente, eu começo a estudar sobre aquilo para poder ver o que eu consigo fazer.
Que bacana, isso é importante, a gente conhecer Tem o mais corpo, né? Qual o impacto dos treinos em jejum e alimentação? Ah, acabei de fazer. Perdão. Quer ler? Pode ir. Como você enxerga o efeito dos hormônios na performance, na repercussão e nos resultados dos alunos? Na recuperação? Perdão, recuperação. Ó, na recuperação, ele muda muito. A recuperação muscular dá muita diferença. Porque tem alunos que fazem recurso de ergogêneos, tem acompanhamento médico, não faz uso discriminado. Então, quando você tem isso, você vê a performance aumenta. Então, o que são essas drogas que eles usam? Muita parte recreativa. É diferente da quantidade que um fisiculturista vai usar. Então, as doses dessa parte de recreação, com acompanhamento médico, elas são mais baixas. Então, assim, a recuperação muscular é outra. É outra mesmo. O que eu faço para eliminar a famosa... Pô, chat, não fui eu, gente, mas a dúvida é minha também. Já emagreci, mas ela não vai embora. Boa. Eu gosto sempre de falar assim a respeito do cardio. Então, quando você começa a fazer o cardio, Oh, Deus. Karina, eu juro que eu não vou mais matar o cardio. O cardio, ele faz muita diferença. E você entrar no déficit calórico. Então, quando você entra no déficit calórico, com certeza ela vai embora. Não sei o que é mais difícil, o déficit calórico. Porque assim, a gente consegue... a gente treina, tem que fazer isso diariamente, de aumentar a caloria, depois abaixar a caloria. Então, assim, e o cardio, gente? O cardio, ele é essencial para vocês. Não pula o cardio. Não pula o cardio. Às vezes o seu treinador, seu personal fala assim, bora fazer um cardiozinho. Não vou fazer não, depois eu faço. Depois você não faz. Então, assim, busque fazer o cardio e ajustar sempre a refeição. A refeição faz muita diferença, muito mesmo. E para quem, assim, quer emagrecer e só faz o cardio, não faz a musculação, funciona? Funciona, você vai emagrecer, porém você vai ter um pouquinho mais de flacidez. Entendeu? Porque você não vai ter tanta quantidade de massa muscular. Então, quanto mais você tiver massa muscular, então você vai ter que ter o aporte e você vai conseguir puxar mais o seu físico ainda. Então, o gasto calórico seu vai ser maior. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou treinar, quero fazer só corrida, quero fazer só o cardio. Então você faz o quê? Você começa a ficar um pouquinho mais frágil. Então a musculação e esse treinamento resistido, você vai tonificar mais a sua musculatura. Vai ficar tudo ali no lugar, isso, no lugarzinho, justinho, bonitinho, né? Então assim, você vai ter mais esse contato melhor com o seu físico. Tem mais importância. Você sente falta da área da enfermagem? Eita! Assim, não é que eu sinto falta da área da enfermagem, não. Eu vi que eu consegui fechar meu ciclo. Porque eu tive essa oportunidade que eu queria fazer, assim... Até quando a minha filha queria trabalhar à noite na enfermagem, assim, até quando a minha filha tivesse 11 anos. Quando ela fizesse 11 anos, eu não queria mais trabalhar. Para eu conseguir acompanhar um pouco mais. Por mais que eu trabalhe bastante, assim, meu dia a dia, mas pelo menos eu consigo ter o final de semana, eu consigo levar para passear. E dentro da enfermagem... Infelizmente, eu trabalhava em 2, 3 lugares e não conseguia tanto fazer isso. Mas hoje, sendo educador físico, eu consigo melhorar um pouquinho mais, né, essas condições. Mas eu sei que eu fechei um ciclo muito legal dentro da enfermagem. Muito, muito. Me dediquei muito, né? E hoje você está realizado financeiramente? A gente busca um pouquinho todos os dias, né? Que a gente almeja cada dia mais. Mas tudo aquilo que eu sonhei, imaginei quando criança, assim, muito moleque, eu tô conseguindo. Então eu tô conseguindo muito, muito mesmo. Que nem eu sempre falo pra minha esposa, eu não desisto nunca. Então uma coisa que eu sempre faço é acreditar em mim. Eu acredito muito, sonho muito, e dentro desse sonho eu vou sempre buscando. Então assim, eu sonhei em ter uma casa, eu sonhei em ter um carro, mas sempre batalhei todos os dias, junto com a minha esposa, pra gente poder conseguir ter isso. Então, assim, a gente sempre busca algo mais, né? Daí fala assim, eu tô realizado. Não, a gente quer mais. Então, a partir do momento que você começa a sonhar, você vai vivendo. Então, eu almejo dar um carro para minha esposa. Aí eu almejo uma escola melhor para minha filha. Então, assim, vai fazer faculdade. Então, você vai sempre gargando metas, né? Sim. Agora você fala para você assim, eu tô realizado financeiramente, acabou meu sonho, o que eu vou fazer? Então, assim, eu busco me motivar todos os dias. Por mais que eu tivesse 2 milhões na conta, não, eu queria algo mais. Então, você precisa sempre gargar um pouco mais. Sempre buscar. Sempre buscar. Além, tem que buscar, não tem jeito.
E hoje você tem vários patrocinadores, né? Hoje eu tenho, graças a Deus. Né? Foi difícil no começo? No começo muito difícil, né? Porque a vida de você ser atleta do fisiculturista, ele é um esporte muito caro, tá? Assim, hoje em dia, se você pôr, é um esporte caro, porque tem alimentação que você vai fazer, suplementação. Então, a gente que faz esse acompanhamento tudo, então, assim, ele fica muito caro. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho médico, nutricionista, tenho coach, tenho fisioterapeuta. Então, até eu chegar aí nessa caminhada, foram longos anos. E eu consigo trazer um retorno também, né, para eles, né? Sim. Essa é a parceria assim, de mão dupla, né? Então, o que eu faço, as propagandas que eu faço, os posts que eu faço diariamente, marcando todos. Então, assim, a gente consegue trazer um retorno também para os meus patrocinadores. Você já recebeu algum não? Nunca. Nunca? A respeito de patrocínio? Não. É que eu chego um jeitinho na vibe, assim, né? E, opa, pega a visão, né, tudo. Mas, assim, graças a Deus, todos os parceiros que hoje eu tenho, a gente foi conversado, estabelecendo metas, a gente conseguiu. Então, assim, por exemplo, o Lucas está comigo 8 anos, a SLD está comigo 6 anos, o meu filho já está 4 anos comigo, então, assim, eu tenho um pessoal que já está muito comigo. Então, hoje eu tenho mais alguns recentes agora, que veio agora, até final de semana. Eu tenho hoje Ghetto Cup, que oferece minhas camisetas, minhas camisas que eu uso. Uma Laser Rosa também, que faz parte da minha parceria também agora. Eu consegui até uma de oficina de carro, que ele chama Auto Garage, que eles me acompanham também. Eu tenho até o dono de lá, hoje é meu aluno, a gente fez essa parceria. Então, o meu carro, quando eu preciso dar uma revisão, sempre leva para o Auto Garage. Então hoje ele é piloto de arrancada, então eu consigo fazer um trabalho diferenciado com ele, o jeito que ele começou comigo, o jeito que ele está comigo hoje. Então a gente conseguiu fazer uma parceria legal. Então hoje eu tenho uma ampla parceria. Então sempre a gente vai criando um pouquinho mais, né? Vai aparecendo. É uma troca, né? É uma troca, não é uma troca bacana. Mais um? Próximo. Qual o seu maior desafio como atleta? Hoje, o meu maior desafio como atleta é sem dúvida, quando eu tenho que viajar, ficar longe da minha filha, que é minha esposa. E dentro de tudo isso, eu vou contar uma coisa assim pra vocês, que é esse troféu aqui, de top 3, do Mineiro de 2023. Esse aí, ele tem uma história muito grande. Então, o meu maior desafio é eu ficar longe da minha filha, que é minha esposa, para viajar. Porque pelas rotinas, se eu viajo, eu fico 3 dias fora. E nesse Campeonato Mineiro de 2023, o campeonato aconteceu no dia 23. No dia 23, que é o dia 23 de junho, que é o aniversário da minha filha. E ele era dia 23 pro dia 24. E no dia 23, a minha esposa, com o maior cuidado do mundo, né, que faz sempre... fez a chamada de vídeo. Aí a gente cantou parabéns pra minha filha. E aí cantou parabéns pra ela. E antes de eu viajar um pouquinho, assim, só pra recapitular um pouquinho, aí eu falei pra minha filha assim: filha, o que você quer? Quer alguma coisa lá de BH? Pai, eu queria um presente. O que você quer de presente, Ana Beatriz? Pai, o senhor traz um troféu pra mim? Que responsa! Então você já vai com a cabeça assim, motivado, né? Mais do que eu já sou, diariamente. E fui. Fui pra lá, pra BH, sozinho em Deus, cantando meus louvores, o caminho afora, agradecendo a Deus. E chegando lá, eu depois que cantou parabéns pra minha filha, eu falei assim: amor, agora eu vou deitar, que o campeonato é amanhã. E acabei de cantar parabéns, desliguei o telefone, aí a minha prima me mandou um áudio pra mim. Johnny, o seu pai faleceu e o enterro dele é amanhã, 10 horas da manhã.
E 10 horas da manhã era a hora que eu ia subir no palco. Meu Deus. E eu falei, pô, meu pai faleceu, não ia dar tempo de eu voltar. A minha filha pediu um presente, queria um troféu. E eu busco todos os dias ser o melhor pai do mundo pra ela, sabe? Ser o melhor amigo do mundo pra ela. E graças a Deus tá aí. Um presente pra ela. Esse foi o presente da filha. Esse foi o presente dela. E eu prometi pra mim mesmo que se tivesse alguma data de campeonato que fosse dia 23 de junho, eu não iria nenhum mais. Que eu não me... Eu ia permitir passar o aniversário longe da minha filha. Sua família, o seu bem maior. Sempre. E eu do ano passado... Obrigado. Assim, e do ano passado, eu queria fazer diferente do que aconteceu em 2023. Só que o ano passado, o campeonato deu de novo no dia 23. E eu falei assim, não vou. Mas não fui no campeonato, eu fui depois em outubro, fui em Poços, também consegui ter um troféu em casa. E esse ano caiu no dia 6. Eu falei assim, não, esse ano eu vou. Vou para fazer diferente, não pela situação, mas pelo que eu passei em 2023. Aí fui, a gente conseguiu ir com maior conexão, fiz um trabalho legal e a gente buscou o top 2, que foi esse da semana passada. Esse daqui. E esse aí me deu vaga agora pro brasileiro, pro dia 18, 19 e 20, que eu já estou em preparação para ele também. Então eu busco falar assim que minhas meninas, eu falo minhas meninas, né? A Simone e a Anda, é o bem maior que eu tenho. E elas, pode ter certeza, eu falo muito para elas que eu vou sempre cuidar delas. O que eu almejo todos os dias, quando eu acordo, agradeço a Deus a oportunidade de estar com elas. E eu falo que eu vou buscar todos os dias, trazer o melhor para elas. Que a minha esposa vai olhar assim e vai falar assim, nossa, eu tenho orgulho do meu marido. Que a minha filha vai olhar assim e eu tenho orgulho do meu pai. O Johnny Mandalone é meu pai. Aquele lá é meu pai. E como eu vejo, às vezes a gente conversa, os amiguinhos de sala dela falam assim, eu quero ser filho do JM, eu quero ser amigo do JM. Então o JM hoje na escola dela virou essa febre, né? Então onde a gente chega hoje em dia, graças a Deus. Então assim, o que eu busco todos os dias, que eu falo muito, é ver o bem das minhas meninas. Então pra mim assim, é o que realmente importa todos os dias. De poder olhar no olhinho da minha filha e ela falar assim pra mim assim, eu tenho orgulho de ser sua filha. E eu falo muito pra ela assim, filha, eu tenho o maior orgulho de ser seu papai. Obrigado por você deixar eu ser seu papai. Eu sou, como elas falam, só tamanho mesmo, né? Que eu sou esse manteiga derretida. Por quê? Eu amo minhas meninas, gente. É surreal. Então, o que eu tento abraçar. Como meus alunos falam que é o paizão, né? Mas eu sou aqui, ó, com as minhas meninas. Aí, ali, quando fala das minhas meninas, eu, peraí, vem cá. Aquele paizão que brinca, aquele paizão que vira piruleta, aquele maridão que vai pegar a esposa no colo, que vai abrir a porta do carro. Não, esse sou eu. É assim, gente, desculpa aí, é assim. Mas é esse primordial de família pra mim. Então, assim, cada troféu tem uma história, são conquistas, não é simplesmente um troféu. É uma história que a gente vai contar de cada um. Então, saber assim que tudo isso aqui
eu olho pra cá, pô, valeu a pena. São histórias de vida. História de vida. Sim. Ô, Johnny, corpo, alma e coração. E coração, gente. Esse é o Johnny Madalolo. Só tamanho, né? E com certeza elas têm muito orgulho de você, Nossa, assim como seu pai, toda essa história. São poucas conquistas de muitas que virão pela frente, Amém, grandes, amém. que os próximos campeonatos sejam gigantescos, que aqui você já foi gigante, você ainda vai ser muito mais pelo seu coração, que acho que você é uma grande pessoa, não só de músculo, mas Sim. por um todo. Amém, amém. Vamos pra cima, né? É um coração gigante, né, Cris? Troféus gigantes, mulheres ao seu lado. Mulheres gigantes, É, porque sim. a mulher, eu falo, que faz toda a diferença na vida de um homem, né? Muito, muito. E a Simone, gente, eu vou falar dela. Não dá, não consigo muito falar dela. Porque é muita. Então, assim, são 22 anos juntos, né? Então, assim, a gente tem uma história bacana. A gente tem essa cumplicidade. A gente fala muito, assim, que é o nosso mundinho. E a gente sempre olha um pro outro e a gente sempre fala que não é sozinho. Juntos somos mais fortes. Sim. É assim, juntos é mais forte. É muito bom, né, Johnny? E eu brinco muito com ela assim, mas não quero nem saber. Eu sou dependente de você, eu não quero ser diferente, não. E assim a gente vai conectando. Que bom. Johnny, a gente gosta sempre de fazer assim, um bate-bola, um Boa. joguinho rápido. Vamos fazer? Demorou, só vamos. Quem diz que é fácil nunca? Fez. Meu corpo hoje é fruto de? Trabalho. Gosto mais com do que com roupa. Ai, não tem nada, você colocou. Ela Minha colocou. geladeira parece? É uma festa, a geladeira minha. É uma festa. Tem de tudo. Tem de tudo. Na balada, eu sou o cara que? Dança muito. Ah. Não mexe comigo quando estou? Treinando. Meu maior vício é? Academia. Não nasci pronto, mas Estou me construindo. treinar pra mim é igual? Não, treinar é treinar. Não tem igual. Deus. Tudo. Supremo. Fé. Inabalável. Família. Tudo. Meu porto seguro. Johnny Madalona. Essa vibe, gente. Energia. Eu pego a visão todos os dias, velho. Isso aí, Johnny. Maravilhoso! Quero pegar essa energia sempre, esse alto astral. Essa vibe, gente. Pega a visão. Que tem meus bordões, né? Que eu falo na academia. E aí, Jornal, como é que você tá aí? Pega a visão daquele jeito, papo saboroso. Só cada uma mais nova vai chegar sarrado no ar. Só vai. Ai, Johnny, a gente tá chegando ao final. Foi maravilhoso estar com você aqui, a gente aprendeu muito, e como eu falei no começo, é uma honra ter você aqui, ver você assim pequenininho, porque eu lembro de você bem molequinho mesmo, e você sempre já foi grande, né? Sempre teve um porte físico muito bom. Eu falo assim que a sua família, o seu berço é maravilhoso, a sua avó, Dona Tereza, um amor de pessoa, as suas tias, a Wanda, a Vera, sua mãe, que é um encanto de pessoa. Gente, eu tô honrada mesmo de estar com você aqui, viu? Muito obrigada Eu que por você agradeço. ter vindo. Que assim, eu acho que o mundo é pequeno pelo tamanho da dimensão de pessoa que você é. E que você continue essa pessoa abençoada, esse menino com esse coração de ouro. Porque assim, eu vejo você grande, mas para mim você é pequenininho ainda. E não tem palavras para descrever. Te desejo tudo de bom, um treino que você traga muitos outros troféus para as suas meninas e toda a felicidade do mundo para você. Ô, Johnny, acho que você é inspiração para muitas pessoas,
para todos os seus alunos, para quem te acompanha nas redes sociais, tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal de casa que te assiste, que te acompanha? Pode olhar para essa câmera aqui. Pessoal, tem uma coisa que eu falo sempre. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça quem você é. E sempre pensa aonde você almeja chegar. Então, pega a visão, marcha na carreta. Johnny, muito obrigada pela sua presença, aprendemos muito hoje. E as nossas patrocinadoras mandam sempre presente. A Potência manda todos os quadrinhos para os nossos convidados. Eles fazem toda essa parte de adesivos. Então, se você é daqui de Alfenas e está precisando, gente, manda o pessoal, manda mensagem para a Grazi que ela vai te atender com a maior agilidade. Sim. E a Personalize manda caneca também para os nossos convidados. Então, fica aqui em frente o Bradesco. Ela faz toda a parte de camiseta, caneca, copo para festa. Tudo que vocês precisarem, a gente encontra na Personalize. SLD, pode mandar mais barrinha pra gente, pode mandar, olha, que parceria de milhões. Se você é de Alfenas, 3 lojas em Alfenas, Avenida Governador Valadares, no centro e em frente à Unimed, pertinho da Unimed, então dá uma passadinha lá pra vocês verem a melhor opção. Lembrando que é importante passar pro nutricionista, nutrólogo, ver o que é indicado pra vocês com a sua prescrição médica, com as suas indicações. Vão até eles que vão ter sempre produtos com qualidade para potencializar ainda mais esse ganho de massa muscular e principalmente, gente, saúde. Sim. Antes de qualquer coisa, nós temos que pensar na nossa saúde. Então não vejam treinos mirabolantes e vai pegar 600 quilos que vocês não aguentam. Ele aguenta 800, a gente não, tá? Então vai no possível, não vai lesionar. Que tenta fazer demais e faz de menos, né? Isso. Depois fica 3 meses lesionado e não faz nada. Eu, depois dos tapas na cara que eu levei hoje, né, Cris? Eu vou criar vergonha na cara e vou procurar cuidar da minha saúde, né? Bora fazer uma aula comigo, hein? Bora lá. Olha, gente, vai nevar em Alfenas. Certeza. Avisa a semana pra gente já pode preparar. Deixar, depois eu venho falar. Tirem as cobertas, viu? Quem não tirou ainda, não lavou, edredom, tudo que vai nevar. Dia que esse treino acontecer, vai nevar em Alfenas. Vai, gente. Mas de verdade, eu vou mudar. Preciso. Vale a pena. Por saúde, né, Cris? Por saúde, em primeiro lugar, gente. O físico, a parte, o shape é legal, é importante. É consequência, né? É satisfatório, né, quando você vê um resultado. Mas a saúde, ela vem em primeiro lugar. Com certeza. Você sempre. Gente, se você quer ser um patrocinador, quer mandar quitutes aqui pra gente, quer aparecer na nossa telinha, só manda mensagem, deixa no direct que nossa produção está sempre de olho. Quer ver algum convidado aqui também, pode mandar pra gente, que a gente olha todas as mensagens. Johnny, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu agradeço imensamente. Toda a sorte do mundo nas suas próximas competições, que o brasileiro seja imenso e que venha o primeiro lugar pra você, estaremos na torcida. Com certeza. Pessoal de casa, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.